turma? Bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui de novo, dirigindo, tipo vida de aposentado mesmo. Toda vez que eu saio dirigir, eu só saio de carro pra ir no médico. Tô indo pra fisioterapia lá de novo. E geralmente eu vou de bike, mas olha aí, tá maior sol aqui. Mas já caiu uma chuva de manhã e depois da chuva que eu tomei uns dias atrás, aí tô com medo de sair de ir pra lá. Porque tá chovendo na montanha. E saber lá do outro lado como é que tá, vai que eu pego aquela tromba d'água na cabeça de novo. Agora tô meio com medo. Mas ainda tá, ó, mesmo que tem maior sol assim, tem o aviso de enchente na ilha inteira, até hoje o final de tarde. Então tá meio mal. Tem neve no topo do vulcão lá. Então tá o clima bem mal. Mas o dia tá lindo assim, tipo, tá super bom. Mas o tempo aqui no Hawaii é assim, meio maluco. Tipo, aqui a parte seca tá seco, mas não tô querendo correr o risco de ir até outro lado lá e tomar chuva de novo. Mas é isso. E o que eu ia falar? O vídeo hoje tipo, história eu nunca gostei de história. Quer dizer, na escola eu nunca gostava de matéria nenhuma, né? Mas ia pra escola. Mas assim, eu comecei meio que a tomar interesse aqui porque eu comecei a andar por uns lugares de bike e vi umas estruturas muito estranhas, assim. E daí depois que eu fui descobrir que essas estruturas ainda são da época da Segunda Guerra Mundial. E daí que eu dei uma olhada e que comecei meio que me interessar um pouco mais sobre o assunto. Mas enfim, todo esse período que a gente tá passando, que tem muito tempo à toa. Então, tipo, eu sempre tento aprender alguma coisa nova. Então no começo eu comecei a treinar que nem um maluco, daí começou a dar as dores em tudo, aí tive que dar uma aliviada, meio que dar uma parada. Daí comecei a dar uma estudada em investimento, essas coisas, e ainda tô, né, cada vez, pô, é uma coisa que precisa, você tem que saber. E que mais? Tudo que eu nunca fazia, nunca tinha tempo pra fazer, eu comecei a fazer. Ler livro, pô, não sou de ler, tentei de novo. Comecei a ler umas páginas dos livros lá por dia, mas já abandonei de novo. Acho que a leitura não é pra mim mesmo. Daí, até essa história do YouTube também, assisti um monte de YouTube, falei, pô, todo mundo tem um canal de YouTube, vou fazer um canal pra mim também. Não sei mexer com câmera, não sei editar nada, mas pô, alguma coisa eu vou aprendendo e pelo menos se sente útil, né, nesse tempo. E até tem um monte de gente que fica falando assim, pô, mas não vejo a hora de voltar a trabalhar, não tenho o que fazer. Pô, arruma o que fazer, vai. Pô, tem tanta coisa pra fazer aí. Pô, eu menos tenho vontade de voltar a trabalhar. Pra mim tá bom assim, quer dizer, eu quero que as coisas voltem ao normal pra poder viajar e fazer minhas coisas, mas tá mais que bom, cara. Eu tô adorando esse tempo à toa. Mas, então, que eu tava falando das histórias. Assim, o Hawaii era um ponto totalmente super estratégico na Segunda Guerra Mundial, né? Porque do continente americano até o Japão é um pontinho no meio do nada, e é o Hawaii. Então é o lugar estratégico, né? Até por isso que os japoneses bombardearam Pearl Harbor para tentar segurar a invasão dos Estados Unidos, para não frear os ataques deles, lá, as conquistas dos japoneses. Então, tipo, esse foi o motivo, né, deles bombardearem lá Pearl Harbor. Mas assim, o Hawaii, tipo, a maioria das pessoas sabem do ataque a Pearl Harbor e da ocupação militar em Oahu, que até hoje tem uma base militar lá enorme. Mas assim, o maior centro de treinamento, centro de como que fala isso? A maior concentração militar era em Maui. Então tem uma área ali até onde é o aeroporto de hoje, lá era um dos aeroportos usado pelo exército americano. E tem mais uma outra pistazinha de pouso também, que é hoje onde fica meio que o autódromo daqui de Maui. Não é meio, acho que eu nunca fui no autódromo, pra falar a verdade aqui. Eu acho que, se duvidar, é até uma pista meio que de terra, de velocidade, que é tipo na terra, assim. Mas eu sei aonde que é. E esses lugares até, assim,
eu sei porque, tipo, é uma área de Maui que você nunca vai prestar muita atenção, porque é na estrada, é na área central de Maui ali, indo tipo de Kihei pro lugar para onde é o aeroporto, tem uma rodovia nova ali. Então todas essas estruturas que ainda são da antiga época da guerra, eles se encontram nessa área. E eu sei disso porque eu passo de bike ali. Então quando você passa de bike, isso é uma outra coisa que quando você anda de bicicleta, você tá muito mais fica muito mais vulnerável, sei lá, pô, já tá faltando minhas palavras aqui. Tipo, você presta muito mais atenção nas coisas ao redor, né? Tipo, pô, quando você tá passando de carro ali a 80 por hora ali, pô, você não vê nada. Você vê um mato do lado ali e mesmo assim, tipo, hoje o mato cresceu tudo, mas essas estruturas, tipo, tem umas estruturas ali que tem bloco de concreto, assim, tipo de mais de 1 metro de grossura, assim, no teto, nas paredes, na janela. E daí também tem uma área ali que tem, como que chama? Abrigo militar também, né? Hoje em dia tá tudo meio pichado ali, assim. E eu não cheguei aí lá, tipo, perto da minha casa eu sei as áreas que, por mais que seja assim, proibido e área privada, eu sei onde eu posso ir ou não posso ir, mas naquela área lá é a área governamental, então por mais que seja meio perto da estrada, assim, eu não sei, eu não sinto muito confortável em ir lá, ir lá de curioso, mas é bem legal, assim, até para estacionar não dá, porque se você estacionar no meio da estrada ali, pô, vai que passa um carro da polícia, vai achar estranho, vai parar lá e daí você tá mal, sabe? Eu não posso estar lá dentro. Então, eu nunca fui lá explorar não, mas só de fora eu fico sempre olhando as coisas. E dá pra ver que de longe, assim, tem muito mais estruturas ainda antigas lá. Mas enfim, falando da guerra, que eu ia falar, então a Maui na época tinha, sei lá, não sei bem certo os números de habitantes que tinha, mas era um lugar pequeno. E daí veio 100 mil militares na ilha, tipo 3 vezes mais o número de habitantes que tinha na ilha, tudo de militar, né? Daí, e o maior treinamento, então, base aérea, essas coisas todas tudo era em Maui. Então até a parte sul de Maui, tipo, quando na maré baixa, você ainda vê tipo umas estruturas de concreto. E teve, assim, o estrago na área foi enorme, porque, pô, imagine ali, hoje já, tipo, tá um pouco, já tá meio que a gente não vê mais nada disso, mas imagine essas praias, tipo, super bonitas, super virgem, e aqueles tanque anfíbio, tipo, entrando pela areia, destruindo todas as bancadas de coral, e eles faziam os treinamentos deles também. Então, tipo, ao lado sul da ilha sofreu muito. Até que tem Carro Lave, que é aquela ilha que não é habitada, que eles usavam para treinamento de bomba lá. E também aquela Molokini, que era aquela, tipo, a meia-lua, que fica ali na frente também, do lado sul também. Aquilo ali, se você pensar, meio que parece tipo uma estrutura de um navio, assim, daqueles navios de guerra lá que levam os aviões, essas coisas. Então eles usavam essa área para treinamento dos pilotos lá, para soltar as bombas, fazer as coisas. Então até hoje, tipo, dentro até saiu no noticiário um tempo atrás ali, que eles estavam falando que tem explosivo ali submerso na bancada, mas agora já meio que o coral deve ter envolvido tudo, então eles não sabem como se removem aquilo ou explodem, mas se explodir vai danificar toda a bancada de coral, que agora é uma reserva marinha. Mas a princípio estão largando assim. Daí eles ficam falando que também tem perigo mas sei lá, não sabem o que vão fazer lá ainda. E a mesma coisa com a ilha lá, que tá isolada, e eles não sabem
como que vai ser para recuperar isso. Mas esse era o papel de Maui. Então, tipo, tinha a ocupação militar aqui foi enorme. E daí eu falar o que? Falar dos japoneses, porque assim, como o Hawaii era, tipo, vivia muito, tinha um pouco de turismo na época e também era o plantio, né, a plantação de cana de açúcar, que era o maior o que girava aqui na ilha. E daí mais de um terço da população do Hawaii eram de imigrantes japoneses que vieram para trabalhar. Então, quando deu o ataque a Pearl Harbor, os militares tomaram conta do Hawaii, né? Tipo, daí virou regime militar. E daí, pô, eles não confiavam em nenhum, não é tipo, lógico que quem sofreu mais foram os japoneses. Tipo, nem que você fosse lá da última geração lá, se tiver um pouco de japonês, você tava mal. E então eles fizeram muito, tipo, isolamento, tipo, tinha em Honolulu lá, tinha 2 isolamentos grandes, só pra que eles mandavam todos os japoneses, mas é coisa tipo de guerra mesmo, assim, condição tipo super desumana, assim, sofrendo um monte. E separando família, criança, e daí às vezes não cabia, pô, a população é enorme, né, de tipo, mais de um terço da população eram japoneses, então eles colocaram, uns japoneses foram mantidos lá, daí outros também, tipo, coreano, italiano, tipo, alemão, tipo, um monte de estrangeiro foi colocado lá, mas tipo, a pressão maior era nos japoneses, lógico, que os caras não confiavam, eles achavam que vai que tem um espião no meio, assim. E daí uns japoneses também foram mandados pro continente lá, pra Califórnia, pro Oregon lá, pro Arizona. Então até mesmo no continente os japoneses sofreram muito com o regime da guerra, com o regime militar. E tipo, tem essas histórias bem, tipo, super absurdas, assim, tipo, eles estavam vivendo, colocaram eles, tipo, em estábulo de cavalo, em fazenda, assim, no meio do nada, assim, tipo, condição totalmente desumana. Mas, tipo, a situação, tipo, na época era bem complicada aqui no Hawaii, porque, tipo, tinha os... é que nem os imigrantes hoje em dia, tipo, lógico que tipo, só não tem como comparar a qualidade de vida, mas eu tô falando a necessidade da mão de obra, tipo, não tinha como tirar ele totalmente os imigrantes daqui, porque tinha um monte de imigrante aqui, daí, tipo, quem que ia trabalhar na plantação, então, de certa forma, é a mesma situação dos mexicanos nos Estados Unidos, né, tipo, a gente precisa da mão de obra deles, não tem como eliminar os caras do dia pra noite. Então essa era a situação, mas os japoneses, e daí explica muita coisa, tipo, quando os meus pais vieram me visitar, tipo, eu levei eles aqui no templo japonês aqui, pô, e ninguém fala japonês mais. E então, quando os militares tomaram conta, tipo, do Hawaii, era proibido você falar japonês, Hawaiian, e até dançar hula, tudo, tipo, tudo foi proibido. Era porque era totalmente regime militar, então era por isso que hoje em dia, tipo, hoje em dia, lógico, se você for pra Waikiki, por causa do turismo, lógico, agora a coisa mudou e tá cheio de só fala japonês, mas os japoneses da época não falam mais japonês, porque por causa disso, que era proibido. Mas é isso, turma. Parar de tomar teu tempo aqui, que tá ficando muito comprido. E ó, acertei, ó, tá chovendo no mesmo lugar que comecei a tomar chuva de bike da vez passada. Tá chovendo aqui de novo, então acertei em vir de carro dessa vez. Beleza? Mas é isso, um pouco de história pra quem não sabia. E até a próxima. Alô.